Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, continuando a nossa vibe de Valentine's Days nesse mês de fevereiro, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com apps de namoro e dates com americanos. Então, para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Kelly Souza, eu sou uma paraense de Belém do Pará, que veio para Utah em 2016 com o meu ex-marido, que é brasileiro. Então, após 3 anos de casada aqui, vivendo em Utah, ocorreu uma segunda traição e foi o ponto que eu decidi terminar esse casamento e iniciar uma vida de solteira barra divorciada aqui em solo americano. E a minha experiência, ela vai ser válida para mulheres na faixa de idade entre 35 e 45, porque eu estava com 40 anos quando eu comecei a ter esse tipo de experiência. Então, o primeiro app que eu usei para esta aventura amorosa aqui foi o Mutual, que é um app voltado para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a qual eu faço parte. Mas você encontra muitas pessoas cristãs lá também. E eu conheci um rapaz de ascendência latina, mas que ele foi criado aqui nos Estados Unidos, pelo qual eu me apaixonei e que infelizmente não estava pronto para relacionamentos. Aprendi muito com esses 7 meses em que nós ficamos juntos. Fiquei decepcionada, sim, e decidi partir para uma outra experiência, que foi o Tinder, que não é muito bem visto aqui, porque as pessoas têm a impressão de que no Tinder as pessoas estão buscando mais relacionamentos sexuais, né? Mas algumas amigas tivemos boas experiências. Então, a minha, que eu estou compartilhando hoje, é que eu conheci 2 pessoas. Uma nós não tivemos a oportunidade de nos encontrar, porque era muito ocupado, fazia medicina. E o outro, nós nos encontramos 2 vezes, e ele colocou lá, né, a propaganda falsa, que nós teríamos que, candidatas teriam que ter o seu passaporte atualizado, porque iríamos viajar muito, e blá, 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 blá. Então, nós tivemos 2 encontros e a pessoa me pediu um tempo porque não estava pronta ainda para relacionamento. E eu, tudo bem. E ele me pediu 2 semanas e nessas 2 semanas eu conheci o Alex, que é o meu marido. E quando ele voltou a me contatar, eu expliquei para ele que eu já estava em um relacionamento e que não teria mais interesse em vê-lo. E isso foi uma dor de cabeça que em outro episódio eu conto. Mas quando eu vi o perfil do Alex lá no Tinder, estava assim, que ele era obcecado por gatos. E foi como começou a nossa conversa. E eu falei, eu também sou obcecada por gatos. Então começamos a conversar em abril. E 2 semanas, 3 semanas depois, nós tivemos a oportunidade de nos encontrar. Ter o nosso primeiro date, que foi um hike nas montanhas aqui de Utah County. E eu vi e pensei, gente, como ele é bonito, eu tenho que jogar pesado dessa vez. Então, depois do hiking, eu fiz um jantar, um estrogonofe brasileiro com salada, sobremesa, que foi uma delícia. E depois nós assistimos um filme. E eu acho que isso funcionou. Porque esse date foi no sábado, no domingo, a gente se viu em Salt Lake City. Na segunda, a gente somente conversou por texto. Na terça-feira, ele veio em casa e me pediu em namoro. E eu fiquei assim assustada, porque eu não estava esperando. E eu tinha um date na quarta-feira com outro americano. Então, eu pedi um tempo para dar uma resposta. E ainda assustada com esse tipo de approach, eu fiquei pensando, e agora? Então, eu tive meu date na quarta-feira com outro americano. Expliquei que a gente não iria mais se ver, que eu fui pedindo em namoro. E então, na quinta-feira eu dei a resposta pro Alex. Falei que sim, que nós poderíamos iniciar um namoro. E então, maio começamos a namorar. Junho, ele se batizou na igreja, porque ele não era membro da minha igreja, mas ele respeitou muito os meus padrões. E isso foi uma coisa muito importante pra mim, porque eu não exigi isso dele. Ele não era membro da igreja. Então, quando eu decidi ir pro Tinder, eu pensei, bem, eu tenho um padrão um pouco elevado, muitas exigências, então eu vou tirar algumas delas para poder dar oportunidade para outras pessoas. E foi o que aconteceu. Então,
Alex aceitou ser batizado na igreja. Então, nós noivamos depois do batismo dele. E em agosto, nós começamos a preparação para o casamento. E em setembro, nós casamos. Foi uma experiência muito boa dentro do Tinder, onde eu consegui um marido. O ponto que eu quero destacar aqui é que nesse momento da minha vida, eu já não estava mais buscando encontrinhos amorosos. Eu estava buscando um relacionamento sério e deixei isso bem claro. Então, o que acontece é que muitas mulheres, elas se consideram muito jovem aos 40. E tá tudo bem. Pensamento totalmente correto. Outras já não se consideram tão jovens. Mas o ponto aqui é que, no meu caso, eu descobri o meu self-love, o meu amor por mim mesma, minha autoestima melhorou, tudo melhorou e eu cuidei mais de mim. Então, quando eu cuidei mais de mim, eu curei as minhas feridas e tratei da minha autoestima, eu já estava pronta para um relacionamento. O meu marido, ele é 7 anos mais jovem que eu. Só que a minha experiência dentro do nosso casamento foi a que fez toda a diferença. Então, esse ano de 2026, nós vamos completar 6 anos de casado. Então, o ponto aqui é, mulheres, depois dos 40, a vida não acabou. A vida está se iniciando para você. E a gente tem grandes exemplos como Gisele Bündchen, Halle Berry, Cláudia Raia, né? Pessoas que redescobriram a maternidade, o amor depois dos 40 e são lindamente felizes. A minha mensagem é que não diminuam as exigências que vocês têm para a vida de vocês, porque senão vocês vão se contentar com menos do que isso. E quando eu decidi não perder tempo com pessoas que não queriam a mesma coisa que eu, isso foi um divisor de águas na minha vida. Muita coisa boa fluiu. Então, a minha sugestão é, se você não está pronto para um relacionamento, tem uma música que fala em inglês. Do you think you're better off alone? Você acha que é melhor você estar só? Então, realmente, deixe isso bem claro dentro dos relacionamentos. Porque muitas das vezes a pessoa está procurando coisas bem diferentes de você. Então, minha sugestão é, tenham a autoestima da Bruna Marquezine, que fez com que o Shawn Mendes saísse aqui dos Estados Unidos para ver ela no Brasil, né? Tanto pelo exemplo que ele tá aí, pulando o carnaval e se divertindo. Então, se amem, se valorizem, porque assim como eu encontrei um americano que aprendeu a amar as mesmas coisas que eu, a minha comida, a minha cultura, o meu idioma e principalmente a minha cor. Meu marido ama a minha cor. Então, eu desejo a mesma coisa para vocês. Então, é isso. Eu desejo todas essas good vibes para vocês nesse mês de São Valentim e que vocês possam aproveitar com os amigos, com a sua pessoa amada e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!